E antes de meu testemunho começar, eu quero dizer um pequeno versículo da Bíblia que se encontra lá em Isaías 45:2, que diz: eu irei adiante de ti, consertarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei os ferros de ferro e despedaçarei as portas de bronze e te darei os tesouros da escuridade, para eu mostrar que eu sou teu Deus. Ministério FM, o Ministério de Deus no ar. A Ministério não é só mais uma rádio, é a voz de Deus no seu lar. Esse é o Deus que me resgatou do lamaçal do pecado. Esse é o nosso Deus que, quando a gente estamos, aleluia, em momentos difíceis, Ele pega pela nossa mão, assim como Ele fez com Sírio, né? E dá os tesouros da escuridade, aquilo que eu e você não pode ver, mas Ele tem para nos entregar, porque Ele é o grande eu sou, dono das causas impossíveis. E começando aqui, meus irmãos, meu testemunho, eu quero dizer para os irmãos que eu vim de uma família muito humilde, para a honra e a glória do Senhor. Louva a Deus por isso, porque hoje eu sou essa pessoa humilde porque minha mãe, meu Deus, me ensinou isso. E eu quero dizer para os irmãos que quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai ceifou a vida do meu irmão. Aleluia, Jesus, a gente estava em um local que chamava boate, já desde pequena. E aí, quando as pessoas chegam lá dizendo que meu pai tinha matado a minha mãe, só que na verdade ele tinha matado o meu irmão. Meu irmão chamava José Marcos. E meu irmão, nesta época, com 17 anos, ele sempre gostava de proteger a minha mãe. Quando meu pai agredia a minha mãe, nós vivemos nesse cenário, né, de ver meu pai agredindo minha mãe sempre. Toda vez que ele bebia, ele agredia minha mãe. Quando ele estava são, não. Quando ele estava sem beber, era uma outra pessoa. Mas assim que ele bebia, ele se transformava. E aí a gente veio daquele lugar correndo. E quando nós chegamos no local, ele tinha ceifado a vida do meu irmão. Aleluia, Jesus. E a gente sofreu muito, meus irmãos, depois disso. A minha mãe ficou comigo e mais 7 filhos. Aleluia, Jesus. Criou com muita humildade. Minha mãe nunca deixou nada faltar pra gente. A minha mãe, ela é gariz, ela barre rua. E todos os dias a gente via minha mãe levantando 4:30 da manhã para ir barrer rua, né, naquele sofrimento, sempre nos mostrando que era forte, mas nós sabia que por dentro ela estava destruída. E sempre ela barria a rua. E aí, quando eu cresci mais um pouco, minha mãe, ela voltou a morar com um ex dela, né? E aí, eles também, né, criavam a gente como fosse filho dele. Mas chegou um tempo que ele começou, né, a me molestar dentro de casa, né, a me olhar com outros olhos, né, a querer. Minha mãe saía 4:30 da manhã para barrer rua, ele começava, né, me chamar para a cama dele, essas coisas. E aí, meus irmãos, teve um dia que o meu Deus é tão grande, é tão lindo, tão poderoso, que um dia ele saiu dizendo para minha mãe que ia trabalhar. Deixou as roupas, deixou os documentos e sumiu. Até hoje ele não voltou mais. Porque ele estava com medo de eu contar para minha mãe, ou minha mãe descobrir o que ele estava fazendo. E aí, desde cedo, eu com 13 anos eu casei. Com 13 anos eu arrumei o pai dos meus filhos, que eu tenho 3 filhos com ele. E foi um sofrimento, porque casar com 13 anos, na verdade eu queria fugir do destino, das coisas, queria assim caçar alguém para me proteger por o que eu já tinha passado. Só que o que eu não sabia é que eu não ia achar uma pessoa que me protegesse, mas sim eu ia achar alguém que queria me ver presa dentro de casa, me batia, saía, era uma ótima, uma excelente pessoa, mas quando bebia, né, me agredia dentro de casa. E ali eu vi o cenário que minha mãe passava, eu passando. E ali eu via tudo aquilo que minha mãe passava, apanhava na frente dos filhos. Isso começou para mim. Eu grávida de minha primeira filha, que chama Yasmin, de 12 anos. Ele me agredia,
né? E ainda eu tive 3 filhos com ele. E teve um tempo, meus irmãos, que eu dei um ponto final, um basta nisso. Eu falei, a partir de hoje eu vou caçar uma vida melhor para mim e para os meus filhos. Só o que eu não sabia é que eu ia sair de um cenário de terror para outro cenário. Porque assim que eu larguei ele, eu não procurei uma coisa melhor para minha vida, mas sim procurei as drogas e me entreguei nas drogas. Me entreguei, me afundei nas drogas, me afundei no tráfico. E quando eu me vi, eu já estava com meus 3 filhos e eu afundada nas drogas. Meu cunhado e minha irmã eram o traficante aqui do bairro e eu entrei também. Eu entrei nisso sem nem pensar nos meus filhos. E o que mais me dói hoje, meus irmãos, é saber que um dia eu fui uma péssima mãe. O que me dói hoje é saber que um dia eu deixei os meus filhos jogados, sem amor, sem pensar o que eles estavam sentindo ou não. E me deixei a droga afundar minha vida. Porque eu conheci o meu esposo hoje atual, Adeilton, e no começo não queria nada, porque eu falava que eu não queria mais um homem para viver aquele cenário que eu já tinha vivido, presa dentro de casa e apanhando. Então eu conheci ele não bebia, ele não fumava, ele não fazia nada. E ele me agarrou sabe assim, com meus filhos, só que eu não queria. Toda vez que ele ia para minha casa, ele queria tomar conta de mim e dos meus filhos. Só que quando você está naquele mundo de horror, você não se importa, você não quer alguém para cuidar de você. Você quer mesmo, você pensa que todo mundo, quando você vem de uma situação passada que lhe machucou, que lhe fez sofrer, você pensa que todo mundo que vai encostar junto de você é para lhe fazer sofrer. Todo mundo também vai ser igual. E eu ficava falando que eu não queria. E ele sempre... Hoje tem 7 anos que estamos juntos, tem 2 anos que a gente casou, e 5 anos da minha vida foi eu fazer ele sofrer. Porque ele vinha para minha casa na segunda, na quinta eu falava, vai embora, porque hoje eu vou entrar no frevo, hoje eu vou para a noitada, eu não sei que dia eu venho. E eu não me preocupava com os meus filhos. Meus filhos ficavam em casa, eu tenho uma irmã, minha irmã chama Sueli. Nossa, é uma bênção. Deus botou ali um anjo na minha vida. Porque eu não importava com os meus filhos, mas ela agarrava meus filhos com tanto amor. Ela agarrava, cuidava dos meus filhos com tanto amor, que eu não entendia. Ela já tinha 3 filhos, mas mesmo assim, quando falava, Suane saiu, ela ia lá, pegava os meus filhos, levava para casa dela, cuidava. Minha mãe também. Eu gastava meus dinheiro. Já estava muito endividada, né, no tráfico. Pegava meu dinheiro, né, do Bolsa Família, que era a única renda que eu tinha, porque o do tráfico, das drogas, você nunca pense que é um dinheiro que vai lhe levar ou que vai lhe fazer você mudar de vida. Não. Sabe por quê? Porque o tráfico, para uma pessoa que já é usuária, ela só vai se afundar a cada dia. Ela só vai cada vez mais se afundar, porque já está no fundo do poço, só não enxerga. E aí, meus irmãos, todos os meses eu pegava o meu dinheiro. Aí eu vendia do tráfico, usava e quando eu via já estava era devendo para o tráfico. E aí eu pagava, tornava a me afundar, pegava coisa para vender. Pois eu vendia todo tipo de droga, maconha, né, crack e o pó. Só que até aí eu não fumava crack. Eu falava assim, eu posso usar qualquer coisa. Eu vou usar maconha, eu vou cheirar pó. Agora o crack eu não vou usar. Mas quando você está lá no mundo da droga, é uma puxando outra. Comecei com a maconha. Passa um tempo, a maconha já não faz mais, já não dá mais aquela brisa que você sentia antes. Aí eu falei, agora eu vou começar a cheirar pó. Fumar maconha e cheirar pó, só não vou fumar pedra. E aí, meus irmãos, foi onde eu me enganei. Porque eu comecei, né, eu engravidei novamente de Gael, que é o meu filho mais novo, que hoje tem 4 anos.
E aí eu já comecei a buscar droga em outra cidade. Eu comecei a buscar droga em outra cidade com meu filho, eu grávida de meu filho. E aí eu pegava, né, todos aqueles papel do pré-natal para não dar vista, né, para as polícias. E ia para outra cidade aqui perto da minha, que eu moro em Nova Redenção. E aqui bem perto, em Itaberaba. E eu ia buscar droga. E Jesus me guardou de uma forma. Esse Deus me guardou de uma forma que até hoje eu fico perguntando, Senhor, mesmo lá no mundo o Senhor cuidou de mim. Mesmo lá Ele cuidou de mim. E você que está assistindo esse testemunho, que vai assistir, eu te digo, o Senhor todos os dias Ele te dá uma chance para você recomeçar. Todos os dias Ele fala, filho, venha como estás, porque eu te falo, todo aquele que vem até a mim, eu não lançarei fora. E o nosso Deus, esse Deus que eu te apresento hoje, esse Deus, o grande eu sou que eu te apresento hoje, que se você já conhece, está passando por uma situação, o teu filho está perdido nas drogas, ou no alcoolismo, eu quero te dizer, esse Deus cura, esse Deus salva, esse Deus liberta, Ele restaura. Porque a minha situação, eu achava que não tinha jeito, mas todas as vezes que eu ouvia falar desse Deus, eu falava, esse Deus faz, só que eu só não queria mesmo, era se levantar e dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo para Jesus fazer na tua vida. Quantos ficam aí dizendo, eu estou aqui, só vou esperar o Senhor, aleluia, Jesus me chamar para eu ir. Ei, Jesus todo dia bate na porta, Ele fala, se tu abrir eu entro, e eu cearei contigo. Mas se você não abrir a porta, Ele não é invasor. Aleluia, porque Satanás, ele é invasor, ele entra e bagaça, ele entra, destrói a tua vida, ele destrói a tua família, ele destrói os teus filhos e ainda sai sorrindo da tua cara. Sabe por quê? Porque ele não bate, não. Tudo não é Satanás que está batendo, não. Quando você dá a brecha que ele entra, quando você vai ver, já está tudo no chão, já está tudo destruído, você já não pode fazer mais nada, a não ser o grande eu sou chegar e resolver por você. E eu quero te dizer que eu tinha muitos amigos. A minha casa, a todos os momentos, era assim de amigos. Eu morava à frente com minha mãe, eu já não conseguia mais ver minha mãe tão triste. Eu olhava para mim e falava, minha filha, eu sei para onde tu tá indo. Tu tá indo buscar droga. Eu falava, não mãe, eu tô indo para Itaberaba fazer o pré-natal, fazer um ultrassom. Só que na verdade, Deus, quando Ele tem plano na tua vida, Ele bota anjos para te proteger. Porque eu ia para aquele lugar, ninguém me conhecia. Era simplesmente uma foto. Batia uma foto de mim e falava, a menina que vai buscar droga é assim, assim. E mandava uma foto. E quando eu chegava naquele lugar, era um cenário de terror. Eu chegava naquele lugar, eram uns homens mal encarados, eram as mulheres mal encaradas, porque eu falava assim, Senhor, se esses povos me matar aqui, ninguém nunca mais acha meu corpo. Ninguém nunca mais me acha. E eu ficava, Senhor, o que estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Você se sente um peixe fora d'água, mas mesmo assim, aleluia, Jesus, você está tão viciado, tão dependente das drogas, que o que você não faz pelas drogas, você rouba. Eu já furtei coisa que não era dos meus, dos outros, mas uma coisa que eu te falo, não foi isso que minha mãe me ensinou. Minha mãe, desde quando nosso pai saiu da nossa vida, eu com 8 anos, a minha mãe nunca deixou faltar nada. A minha mãe tinha dias que falava, hoje a gente vai comer café com queijo. A gente pulava, a gente vibrava. Quando era de noite, ela chegava com café com farinha, sabe, com aquele amor, com aquele carinho, dando risada aí, queijo. E a gente era feliz. A gente era feliz porque a minha mãe era a última a comprar os material da escola da gente. Aí ela via a gente tão triste, ela ia lá, empenhava o cartão, comprava nossas coisas. Ni Natal, ni Ano Novo, ni São João, nós ficava, esse ano nós não vai ter roupa nova, né mãe? E ela chegava e fazia surpresa. Ela trazia uma roupinha tão simples, mas era uma roupa tão simples que não trazia alegria. Era uma roupa tão simples que mudava aquele
Sabe, você falava assim, meu Deus, a minha mãe é tão sofredora. A minha mãe viu o esposo dela matar o filho. E hoje vê os seus 7 filhos, porque minha mãe, meus irmãos, viu 7 filhos dela na droga, tudo de vez. Minha mãe passava em uma pracinha ali perto, aqui próximo da minha casa. Uma pracinha que ela passava e via os filhos dela, outros caídos, dormindo bêbado, outros vendendo drogas. E a gente não tinha nenhum remorso por isso. A gente não tinha, sabe por quê? Porque quando você se encontra nesse lamaçal de pecado, você não se importa com quem está sofrendo. Você não se importa. O que você acha mesmo é que você está abalando. O que você acha mesmo é que você está bombando, mas o que você não sabe é que Satanás está te pisando de uma forma. E o meu Deus falando assim, dá um passo para mim, filho, que eu vou te mostrar como eu vou mudar a tua vida. E eu cheguei na presença do Senhor, pesava 65 quilos. Estava magra, sou alta. Estava magra. E eu via minha mãe olhar para mim com um olhar assim tão triste. Eu passava dias e dias sem ir na casa da minha mãe porque eu tinha vergonha. E porque todos os momentos que ela ia lá ver meus filhos, eu estava drogada. E meus filhos, eles se acostumaram com aquele cenário. Na minha casa, em cima do guarda-roupa, dentro do guarda-roupa, que eles abriam, só tinha droga. E eles falavam assim para mim, mamãe, eu vou guardar aqui o teu fumo, né, para os povos não ver. Porque eles não sabiam, eles eram inocentes. Eles não sabiam o que era isso. Yasmin tinha 8 anos. Riquelme, que é o meu do meio, ele tinha seus 6 anos. Rian 5. E Gael a ponto de vir. Quando eu estava grávida de 9 meses, eu fui para Taberaba, né, grávida já próximo de ter um neném. Eu fui para Taberaba buscar droga. E lá, meu esposo nunca me apoiava nem nada disso. Porque ele falava, Suane, isso não é vida. Ele nunca foi de beber, nunca foi de usar nada. Isso não é vida, mas eu não queria saber. E eu fui para Taberaba e chegou lá, eu não me importei. Se misturei no meio daquele povo. Bebendo, cheirando cocaína. E fui me aprofundando naquilo. E quando foi no horário, o meu carro, chega aqui o carro de volta para Taberaba, chega aqui 5 horas da tarde, deu 5, deu 6, meu esposo se desesperou. Achando que alguém já tinha, né, cefado a minha vida e ligando. E eu sem querer atender. E eu lá usando droga, né, me drogando, bebendo. E ele ligou, Suane, até agora tu não chegou, foi o quê? Foi o que aconteceu algo? E eu, não, tô aqui na bebedeira, tô aqui, mas as meninas curtindo. Porque é isso que nós achamos, que nós tá curtindo, mas na verdade a gente tá sendo curtida pelo Satanás. Porque ele entra na sua vida, ele usa, e quando você tá no fundo do poço, ele te abandona lá. Meu Deus, não. Ele te pega de lá do fundo do poço e te faz princesa, e te faz príncipe. Aleluia, Jesus, porque esse é o Deus que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Aleluia, que veio para muitos, mas muitos rejeitaram. Que veio para todos, mas nem todos os aceitaram. E aí, meus irmãos, assim voltando, minha mãe viu seus 7 filhos nas drogas. A minha irmã, meu cunhado, comandava o bairro aqui da Popular, né? Minha irmã, essa que cuidava dos meus filhos, ela já estava entrando, né? O marido dela também não sabia, mas eu ia lá, levava, ela gostava, ela cheirava escondido, eu ia lá, levava, né? E meu irmão também, que chama Danilo, ele já estava assim, também aprofundado, que hoje, para honra e a glória do Senhor, né? Meus 7 irmãos, eles não são 7 evangelhos, mas 5 sim, 4 sim. Tem 3 que não é, mas eu creio, para honra e a glória do Senhor, que vai sim, porque Deus, ele prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele prometeu que ia chamar os meus de um por um, e eu creio. Aleluia, Jesus. E aí,
minha mãe, ela começou, né, sem conseguir dormir, porque a casa dela era próxima ali da pracinha. E a gente nunca passava o fim de semana, bebia, curtia e tinha brigas, né? Tinha confusões. E aí, minha mãe já não dormia mais. Toda suada que tinha, ela ficava apavorada, dizendo para o esposo dela: meus filhos que estão brigando, alguma coisa está acontecendo. Tinha vezes, meus irmãos, que a gente nem estava naquele lugar, né? Nós estávamos em outros lugares. E mesmo assim, quando ela via zoada, ela se apavorava, ela não dormia mais, né? E minha mãe, ela foi emagrecendo de uma forma. A gente olhava para ela, via que ela estava sofrendo tanto, mas a gente não se importava com isso, né? A gente não se importava. E aí, meus irmãos, eu fui, né? Deus mandou um dia me dizer que Ele tinha pressa, que se eu não fosse, né, ao encontro dele, Satanás ia ceifar a minha vida. Satanás ia ceifar a minha vida, porque ele tentou várias e várias vezes. Mas Deus, ele me deu oportunidades para eu sair dessa situação. E aí, meus irmãos, um certo dia, eu me encontrava, né, ali na pracinha, e eu ficava refletindo, né? Meu irmão, o Márcio, ele aceitou Jesus. Meu irmão, ele era muito pior do que eu, porque ele fazia maldade, né? Ele não era só usuário, ele também fazia maldade com as pessoas. E ele aceitou Jesus. Jesus chegou na vida do irmão Márcio. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, a tua presença é real, Jesus. Glória a Deus. E Jesus chegou na vida do irmão Márcio. Deus botou uma missionária, a irmã Nildeni, na vida do irmão Márcio. E Deus transformou a vida dele de uma forma que eu ficava assim paralisada. Eu olhava, né? Falava: Jesus, como o irmão Márcio mudou. Só que quando a gente está no mundo, a gente não fala: Jesus, como a Deus mudou a vida do irmão. Não. A gente não quer admitir que Deus, né, ele liberta, ele cura e ele salva. E aí, meus irmãos, foi de uma forma tão linda a transformação. E ele começou a ir à minha procura. Toda vez que ele me via, ele chegava falando de Jesus. E eu falava: meu Deus, que homem chato com esse assunto chato. Era meu irmão, mas eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir aquilo que ele queria falar, que Jesus era bom, salvava, libertava, mesmo que eu ouvia e contemplava o que Jesus tinha feito na vida dele. A esposa dele pregava para mim e eu sentia uma paz tão grande dentro de mim. Tinha vezes que eu estava tão atribulada, sabe, meus irmãos, com dívida, tão atribulada porque a gente usa droga, mas depois que a gente usa, vem um andor tão forte no peito, vem um vazio tão forte. E aí, ela pregava para mim, era uma paz tão grande dentro de mim. Era uma paz que eu falava: Jesus. Eu comecei a clamar esse Deus. E eu usava, eu me drogava ali no meio da minha irmã, do meu cunhado. E tinha uma praça aqui, meus irmãos, que quando eu e meu cunhado e minha irmã chegava, parecia uma festa. Enchia de gente. Mas enchia de gente que ficava sendo uma atração. Aí toda vez que falava Suane e Suélica e Leandro tá ali na pracinha, enchia de gente. Por quê? Porque não era amizade saudável, mas sim amizade à procura de drogas. É isso que a droga faz. É você ter amigos na sua beira, não por a sua amizade, não porque você é uma boa pessoa, mas sim a droga que está, aleluia, Jesus, trazendo as pessoas. E na minha casa, todo momento que você chegava, tinha 4, 5, homem, mulher, tudo lá, a gente fumava. Aí a gente via um outro, falava assim: ei, dá um salve aí. Salva aí. Hoje eu sei que quem salva é Jesus. Eu sei que quem salva, tem a salvação eterna para minha e para a tua vida é Jesus. Porque as amizades de hoje
é se você tiver dinheiro, é se você tiver droga. As amizades de hoje é se você tem para conter os vícios deles. Porque no momento que eu me vi sem droga, no momento que eu e meu cunhado e minha irmã, aleluia Jesus, a gente se afundou na dívida, não ficou um amigo. No dia que o traficante falou, hoje eu vou ceifar a vida de Leandro, não apareceu um amigo. Aquela pracinha ficou vazia. Mas o meu Deus, ele já tinha feito uma promessa. E eu creio, porque hoje, meus irmãos, o Leandro, mais Suélica, minha irmã, eles ainda não servem ao Senhor. Ele não mora mais aqui na cidade que eu estou, que eu moro, porque os bandidos tentou matar ele, né? E aí ele teve que ir embora. Ele foi com ela para Paraná, hoje está distante, né? Para honra e a glória do Senhor. Ainda dá umas dor de cabeça, porque sempre, né? A gente vem falar, Suélica, mas Leandro tá devendo tanto. Mas para honra e a glória do Senhor, o Senhor me fez uma promessa e eu creio. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito. Porque Deus é lindo e é poderoso. E eu quero te dizer, meus irmãos, que eu comecei a usar o crack, aonde eu falava que eu nunca ia usar. Mas eu comecei a usar. E eu entrei nessa, eu falei assim, eu vou fumar aqui um mesclado, que é o crack com a maconha. Eu vou usar aqui um mesclado e só vai ficar nisso. Eu não vou usar pedra não, só vou usar um mesclado aqui. Aí onde eu me enganei. Porque todos os dias eu já não conseguia mais ficar sem fumar. Eu tinha que fumar. E eu fumava. E eu fumava. Todos os dias e todas as horas. Coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer porque não é para minha vergonha, mas sim para a vergonha de Satanás. Eu peguei coisas que não eram minha. Peguei coisas dos outros para fumar o crack. Eu prostituí para fumar o crack. Hoje não é minha vergonha, não. Foi para a vergonha de Satanás porque ele perdeu. Hoje eu abro a minha boca e digo, eu sirvo a um Deus que me curou, que me libertou e que me salvou. E que me prometeu vida e vida com abundância. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Porque hoje você vê muitas mães não comem, não dormem direito, pensando o que seus filhos estão fazendo. Porque sabe que o caminho do tráfico e da droga só tem dois caminhos, cadeia ou morte. Porque hoje aqui na minha cidade, meus irmãos, hoje não existe mais cadeia. Porque as polícias eles estão vindo para matar, para ceifar vidas. E o ano passado, eu vi 12 daqueles que andavam comigo descer a sepultura. 12 desceu a sepultura, que ainda teve a oportunidade de me ver na presença do Senhor, que ainda me viu, aleluia, Jesus servindo esse Deus Todo-Poderoso. E quando via eu passar, falava, paz do Senhor, irmã, com deboche. E Deus, aleluia, Jesus, deu oportunidade para eles. Deu oportunidade de eles ver que ele salvava, que ele libertava, que ele curava. Mas nenhum quis. E 12 desceu a sepultura. Não foi com 2 meses, 3 meses uns outros, não. Quando começou a cair, foi um atrás do outro. Muitos morreram na frente da sua mãe. Muitos morreram na frente dos seus filhos. Foi triste a realidade. Mas muitos desceu por rebeldia, porque não quis ouvir a voz do Senhor. Eu fui rebelde, fui. A irmã Suane foi rebelde tanto, mas o Senhor, quando o Senhor fez a última chamada, que falou, hoje tu vem para minha presença, Satanás vai ceifar a tua vida, eu ouvi a voz do meu Deus. Porque errar uma vez é humano, mas persistir é burrice. Persistir é burrice. Sabe por quê? Porque você vê que essa vida não está te levando a lugar nenhum. Você vê, eu tinha dias que você chegava na minha casa, você não via um caroço de arroz. Meus filhos, eu não me importava se eles estavam de barriga cheia. Dava de manhã, se eu não tivesse minha droga para eu fumar, eu acordava estressada. Meus filhos, eles tinham uma defesa.
porque eram tão pequenos, mas eles viam que a mãe deles estava perdida naquele mundo. Ele acordava de manhã, eles iam para a casa da avó deles, eles iam para a casa das tias. Eles não ficavam com fome, não. Porque Deus deu sabedoria, eu creio. Que Deus guardou os meus filhos aquele tempo todo. E eu com a filha dentro de casa. Já tinha passado lá atrás, né, numa situação desconfortável, de um homem dizer que queria proteger e tentou abusar de mim. E eu enchi a casa de homem, não me importava com minha filha. Hoje, meus irmãos, depois de 3 anos na presença do Senhor, é o que mais me dói, é o que mais me machuca. E eu falo, Jesus, cura meu coração. Porque quando eu lembro o que eu fiz meus filhos e minha mãe passar, dói tanto. Dói tanto dentro de mim. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu e minha mãe somos felizes. Hoje eu vou na casa da minha mãe, nós somos as melhores amigas. Nós faz comida junto, a gente conversa, a gente sorri. Eu vejo a alegria da minha mãe quando me vê, tão diferente da presença do Senhor. Cuidando dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. E isso me satisfaz. Isso eu agradeço a Deus todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por você ter me tirado lá do fundo do lamaçal e me feito uma princesa, porque hoje eu me sinto uma princesa. Hoje eu me sinto uma princesa. E eu quero dizer que eu perdoei o meu pai. Eu já vi o meu pai 3 vezes depois que ele se foi à vida do meu irmão. Já abracei, já disse que amo, porque o meu Deus, ele me ensinou que se a gente não perdoar, a gente também não tem direito de ser perdoado. E quando a gente perdoa, a nossa alma, ela se alivia. Porque muitas vezes você fica aí com essa angústia dentro do teu peito. Pedir perdão não é vergonhoso, não. Vergonhoso é você contaminar o seu coração e sua alma com esta ira e com esta raiva que te corrói por dentro. E eu perdoei o meu pai. Porque quem precisa perdoar ele não é eu, e sim Deus. Sim, Jesus. Porque ele me perdoa de tantas coisas que eu fiz horríveis. Eu, meus irmãos, já vi muitas coisas. Já vi muita gente sofrer e eu assisti, porque eu tinha que assistir. Falava assim, vou mandar fazer isso e isso. E vou mandar para vocês aí, viu? Tem que assistir do começo ao fim. Eu já desejei o mal dos outros. Eu, uma vez, uma vizinha estava na minha casa, o esposo dela chegou, bateu nela, e ele nesse dia foi para a cadeia. E lá, eu mandei os caras lá dentro da cadeia dar uma surra nele. E tinha uns 20 homens batendo naquele homem, naquele pobre coitado. E gravaram o vídeo e mandaram para mim. E eu fiz a esposa dele assistir sem chorar. Ela vai assistir, mas sem chorar. E hoje, eu me arrependo disso. Porque eu sei que ali não era eu, mas sim o inimigo usando a minha vida para fazer o mal ao próximo. Porque Deus fala que a gente temos que amar o próximo como a nós mesmos. E tudo que a gente deseja ao próximo, vem pra gente, não é só pro próximo, mas vem pra gente como dobro. E hoje eu me arrependo, sou nova criatura. E aí, meus irmãos, quando eu me afundei no crack, chegou um dia que eu usava tanta droga, e eu chegava na minha casa, olhava para meus filhos, eu não sentia amor pelos meus filhos. Era como se estivesse ali só por estar, como fosse um objeto. Meus filhos estão ali, eu olhava, não me importava. Não importava se eles estavam sofrendo ou não. Hoje, quando os meus filhos falam, mãe, eu preciso disso, eu quero isso. Eu luto com tanta garra para dar meus filhos, porque eu me sinto tão culpada pelo que eu fiz meus filhos passar. E aí, voltando, meus irmãos, eu chegava dentro de casa e eu começava a clamar, Jesus,
Assim como o Senhor manda falar para mim que o Senhor me ama. Assim como o Senhor manda dizer que tem propósito, que o Senhor vai me levar em muitos cantos, que o Senhor vai fazer eu ganhar almas para ti, me arranca deste lugar, eu não consigo mais. Eu não quero mais, Jesus. Que vazio é esse que dói dentro da alma? Que dor é essa? Porque quando você estava lá na multidão, era uma alegria. Alegria não, isso é mentira de Satanás, meus irmãos. Essa alegria é mentira de Satanás. Você não tem alegria não. Alegria mentirosa, passageira, que quando você entra para dentro do seu quarto, você entra para dentro da sua casa, que põe a sua cabeça no travesseiro, a dor vem, o vazio bate, a solidão lhe cerca. E aí, eu chegava dentro da minha casa, meus filhos já tudo dormindo, e eu ficava tão só. Aí no outro dia eu falava, eu vou mudar meu esposo voltar para casa. E meu esposo vinha, ficava segunda, terça, quarta. Quando era sexta, vai embora, que hoje eu vou curtir, hoje eu vou para Revoada. É assim que nós falava. Hoje eu vou para os virotes. E saía sexta, ficava sexta, ficava sábado, ficava domingo, jogada ali na pracinha, usando drogas, usando cocaína, bebendo cerveja, brigando. Já cheguei a bater na minha irmã, né, a gente brigar. E depois no outro dia, como se nada acontecesse. Minha irmã, eu tive Gael, e eu pensei que ia mudar algo da minha vida. Eu tive Gael, o pai de Gael, né, esse que eu estou hoje. Ele começou a levar Gael. Ele pegava Gael, eu nem me importava. Carregava Gael, mas ele falava, vou levar meu filho. E eu dava graças a Deus, eu falava, ei, Gael, o pai vai levar Gael e eu vou ficar aqui curtindo. Tinha vezes que batia uma saudade tão grande do meu filho, tão grande, mas logo eu ia e me drogava. A saudade passava. E aí, meus irmãos, não mudou não. Meu filho ficou mais com o pai do que comigo. Eu fiquei um longo tempo sem querer saber do meu esposo. Bom tempo. A gente ficou separado 1 ano e 2 meses. Eu sem querer nada com a vida. E todas as vezes que meu irmão vinha pregar para mim, na minha casa, eu falava, fica pregando aí, fica falando de Jesus que eu vou acender aqui um baseado. E ele falava, pode acender, pode fumar seu baseado. Que você está fumando baseado, eu estou falando de Jesus. Só que uma coisa que eu te digo, quando você for falar de Jesus para uma pessoa, que ele lhe tratar mal, ou que ele lhe desprezar, continue falando, porque aquilo está entrando no coração dele. Essa semente está sendo sim germinado no coração dele. Porque eu te digo que eu fingia que não estava escutando meu irmão. Eu fingia que eu não queria saber desse Deus. Mas aqui dentro estava sim uma semente plantada. Porque quando ele virava as costas, eu ia refletir. Falava a verdade. Olha o que Deus fez na vida do meu irmão. Olha a diferença. Mesmo sem querer admitir. E eu botava a cabeça no travesseiro. E aquelas palavras, eu já não tinha mais paz. Porque eu ficava, eu quero sair. Eu quero mudar também a minha vida. Eu quero ser igual ao irmão Márcio. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer. Chegou um dia, um tempo, que eu quis conhecer esse Jesus. Mas antes de conhecer, eu passei por uma decepção tão grande. Por uma coisa tão... Foi uma coisa que eu fiz tão horrível para aceitar Jesus. Eu peguei, nesse tempo, as drogas para vender. O pó, né, para vender. E eu falei, hoje eu não vou vender nada para ninguém. Hoje eu vou cheirar esse pó todo. E eu vou beber cachaça, vou beber o que tiver. Minha mãe, ela chamou as polícias para mim. Nesse dia a gente tava brigada. Eu tinha discutido com minha mãe. E ela chamou a polícia para mim.
Só que eu acho que foi tão Deus na minha vida, porque Deus sabia que naquele dia eu ia aceitar Jesus, que as polícias não veem. Mas eu, aquele dia, bebi, usei aquelas drogas tudo. E do lado da minha casa, tinha uma pastora, chamada Vivonete, que ela ainda mora lá naquele mesmo lugar. Eu que mudei de rua. Ela morava pegada na minha casa. E ela me falou que antes de eu mudar para lá, ninguém nunca morava ali. Porque ela falava, Jesus, se o Senhor for pôr uma pessoa aqui do meu lado, pôr uma pessoa que vai te... Aleluia, Jesus, uma pessoa que vai te servir. Se não te servir ainda, que vai te servir. Não põe uma pessoa aqui do meu lado para tirar minha paz. Põe uma pessoa que te serve ou que vai te servir logo. E eu cheguei lá, meus irmãos. Eu usava droga, eu vendia droga. Mas eu nunca incomodei a pastora Vanete. Nunca fui de incomodar ela. Gostava dela muito e gosto ainda. Ela nunca tinha falado de Jesus para mim, mas eu via o quão grande era Deus na vida dela. E aí, nesse dia que eu me droguei, bebi cachaça, eu cheguei em casa, meu esposo estava lá com meus filhos, uma amiga minha, né, chama-se Dália, que ela ainda está nas drogas, mas eu creio que o Senhor vai libertar a vida dela. Ela estava lá. E aí eu comecei a quebrar tudo dentro de casa. Meus irmãos, era uma força tão sobrenatural do maligno, que eu dei um chute na porta, a porta ela voou tauba por tauba. Eu comecei a arribar fogão, jogar pro chão. Eu comecei a dar bicudo nas coisas quebrar. Quebrei televisão, quebrei Playstation dos meus filhos. Quebrei estante. Quebrei os vidros do guarda-roupa. Eu deixei a minha casa destruída. E chegou um tempo que uma hora que ela viu que o negócio estava tão feio. E meu esposo pegou os meus filhos, entrou para debaixo do mosquiteiro e se achou um refúgio lá por debaixo do mosquiteiro. Eu estava com 2 pau na mão, que eu, em sã consciência, no outro dia eu peguei este pau para levantar, eu não consegui. E aí ela gritou lá de fora, Suane, em nome de Jesus, sai aqui fora agora. E quando ela falou assim, parece que automaticamente eu vi em mim, voltei em si e eu saí para fora. E quando eu saí lá fora, eu falei, sim, dona Ivonete. Ela começou a falar, eu vou te apresentar o meu Deus, o Deus que eu sirvo e que não quer mais te ver nessa vida de escravidão. Suane, eu vejo, tu trafica, tu usa droga, tu é uma boa pessoa. Sai dessa vida, vem conhecer Jesus para tu ver o que Ele vai fazer na tua vida. Deus é grande, é poderoso, o que tu tá procurando neste mundo aí tu nunca vai achar. Felicidade aí tu não acha, que é passageira, é mentirosa. Vida financeira tu nunca vai achar, porque eu não achava mesmo. Porque o meu dinheiro do tráfico não vinha nem na minha mão, lá na mão do traficante mesmo, grande ficava. Porque a gente, traficante pequeno, somos só laranjas. Assim como os povos conhecem. Laranjas é aqueles que vai pra cadeia, aqueles que morrem no lugar dos peixes grandes. E aí, o peixe grande estava preso e nem queria sair. Porque lá na cadeia achava tudo, mordomia achava tudo. E a gente ficava aqui de fora vendendo, só mandava o dinheiro. E aí, eu falei, agora como é que eu vou sair? Eu tô devendo tráfico, tô devendo. O homem ligava, me ameaçava. E agora, Jesus? Mas Jesus tinha uma provisão. Ele tinha um jeito, mas eu chegando nos braços dele, ninguém mais ia cefar a minha vida. Porque ele fala que ele veio para dar a vida e a vida com abundância. E quem é Satanás para tocar na minha e na tua vida depois que estamos no braço do Senhor? Porque Satanás, até quando o nosso Deus manda, ele tem que obedecer. E eu creio que naquele dia Deus desceu. Jesus desceu no inferno para mandar Satanás soltar a minha alma. Porque eu sei que estava lá acorrentada. Mas Jesus desceu e falou, solte a alma da minha filha, porque hoje eu cheguei na vida dela. E assim, meus irmãos, comecei a chorar. E a pastora Ivonete fez um apelo. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Mas no outro dia, bateu um arrependimento. Eu falei, eu aceitei Jesus. Como que eu aceitei Jesus?
Se eu tô defendendo o tráfico, olha o tanto de droga que tá ali dentro do guarda-roupa. Como é que eu fui, pai? Eu nem acreditei, meus irmãos. Mas eu resolvi. Já que eu aceitei, aqui que eu vou ficar. E a menina, a Cidália, ela olhou pra minha cara e deu risada. Tu quer quantos dias, amiga? Tu quer quantos dias aí na lei de crente pra descansar? Eu falei, a partir de hoje, sou evangélica. E a partir de hoje, eu conheci Jesus. E eu não volto mais para trás. Eu não vou voltar mais para trás. Eu peguei aquelas drogas, entreguei a minha irmã e meu cunhado. Falei, a partir de hoje eu sou evangélica. Eles deu tanto risada da minha cara. Quantos dias tu quer? Aí eu falei, daqui, da presença do meu Deus, eu só saio agora do cemitério. Porque eu vou ser crente a partir de hoje. Mas foi tanto deboche, meus irmãos. Foi tanto deboche. E eu quero te dizer que eu aceitei Jesus. Eu usei droga ainda 3 dias. E teve um dia, a irmã Ivonete, bora, irmã Suane, pro culto. Eu falei, nós vai, irmã. Eu aproveitei que o meu esposo saiu na praça, foi na rua. Eu falei, eu vou fumar aqui o último mesclado. Eu vou fumar aqui, né? Só o último. E eu tava ali no fundo do quintal fumando. E eu ouvi Jesus falar comigo. Eu te chamei. Eu cheguei na tua vida. Mas para tu ser liberta, tu também tem que dar o primeiro passo. Porque eu liberto, mas eu não liberto ninguém se não querer ser liberto. Deus, ele tem o poder de te libertar. Mas como é que Deus vai te libertar se tu não quer sair das drogas? Como é que Deus vai te libertar se tu não quer sair da cachaça? Como é que Deus vai te libertar se tu não quer sair do adultério? Como Deus vai te libertar se tu não quer sair da fornicação? Ele fala, para eu te libertar, tem que ter o desejo no teu coração de ser liberto. E eu falei, bem, verdade. Peguei aquela droga, peguei aquela carteira de cigarro, joguei dentro da fosse. Até o isqueiro eu joguei dentro da fosse. Falei, a partir de hoje eu não uso mais esse negócio, Jesus. A partir de hoje você é crente. E eu fui para a igreja. E comecei. E grandes coisas o Senhor começou a fazer na minha vida. E Ele começou a fazer promessas. E eu comecei a acreditar. O meu cunhado e minha cunhada, o homem está cobrando o dinheiro que tu deve a ele. Ele falou que quer o dinheiro dele. E teve um dia que eu fui para a igreja preocupada. Chegou lá, Deus usou uma serva dele e falou, ei, eis que Deus manda te dizer, tu não deve mais nada a Satanás, porque ele já pagou a tua dívida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Eis que tu não deve mais nada a Satanás, porque Deus já pagou a tua dívida. Rei, adecantarabachês. E eu falei, oh, Jesus, obrigado. Cheguei em casa, aquele homem sempre falava, eu quero meu dinheiro. E xingava aquele irmão brabo, que sou Jesus na misericórdia. Depois dessa promessa que Deus me fez, que já tinha pagado a minha dívida, este homem não me cobrou mais nunca. Deus falou, a partir de hoje, neste lugar não vai ficar mais tráfico. A partir de hoje, eis que eu tiro um por um. Começou, matou o chefão, o grandão, o dono da boca toda. As polícias soltou ele para matar ele. Matou. Só que ainda ficou uns peixinhos meio grande e Deus cefou. Só grande foi 3. Em um ano só. Deus tirou, Deus permitiu, porque ele tinha dito que ia permitir. Permitiu Satanás cefou a vida dos 3. E os peixes pequenos, aqueles que zombavam ainda da minha cara, eu passava da paz. Senhor, minha irmã. Eu comecei a ver um atrás do outro, meus irmãos. Não era assim em um mês, outro mês, não. Foi em uma semana só, foi 5. E depois começou, e aí agora matou 12. E chegou um tempo que as pessoas aqui da minha cidade, porque é uma cidade pequena, foi até o prefeito e clamou, falou, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Nós não aguentamos ver tanto luto, nós nunca vimos tanto luto na nossa vida. E aí o prefeito conversou com a Catinga para parar um pouco de matar, porque estava... E fez uma limpagem, que até hoje, para honra e a glória do Senhor, aqui no bairro onde eu moro,
Eu não vejo mais o tráfico como era antes. Minha irmã, mas meu cunhado foi embora. Meus irmãos aceitaram Jesus. A irmã Sueli, o irmão Marcelo, o irmão Márcio e eu. Somos 4. Evangelho, filho da minha mãe. Só tem 3. Que não é evangelho, mas também saiu das drogas. Saiu da cachaça. E hoje trabalha fora e não é evangelho. Mas minha mãe, nós vê a felicidade da nossa mãe porque não é evangelho, mas também saiu do meio ruim. Né? Saiu das drogas. E eu louvo a Deus. Porque eu sei que já é Deus trabalhando na vida deles. E aí, hoje tem 3 anos que eu servo ao Senhor. Para a honra e a glória de Jesus. Já casei, né? Cuido bem dos meus filhos. Os meus filhos, primeiramente Deus. E abaixo de Deus, a minha mãe, os meus filhos são tudo para mim. Eles são tudo. Hoje, eu luto como um leão para guardar os meus filhos e proteger. E hoje eu peço força a Deus. E levo os meus filhos para a igreja, porque eu não quero ver os meus filhos passar o que eu passei, sofrer o que eu sofri. Porque não é brinquedo. Quando você se perde no mundo das drogas, você pensa que você vai estar ao apoio de alguém e todo mundo que você passa fala, lá vai a drogada, lá vai a traficante. Nem quer ficar perto de você. Mas depois que eu conheci o Senhor, hoje muitos passam e falam, oi, dona Suane. Aqueles que usavam droga comigo, é gratificante. Hoje eu passo por eles. Eles falam, oi, dona Suane, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Deus te abençoa. E eu creio que assim como o Senhor fez na minha vida, vai fazer na tua. Porque o Senhor fala que temos que profetizar, mesmo dentro do vale. Então, aqueles que ainda, se você hoje serve ao Senhor e saiu daquele lugar, profetiza no lugar, naqueles que ainda estão lá. Porque Deus é fiel para cumprir. Ele fala que nossa boca é profética. E tudo que nós profetizamos acontecemos em nome de Jesus. E para a honra e a glória do Senhor, hoje a minha mãe é minha melhor amiga. Hoje o meu esposo, eu não consigo mais ficar sem ele. Que antes todo dia eu mandava embora, hoje, para a honra e a glória do Senhor, é minha alegria. Os meus filhos também. Então eu fui escravizada por Satanás por 5 anos. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, Ele me chamou. Tem promessas e eu creio que vai ser cumprido. Para a honra e a glória do Senhor, se você não aceitou esse Jesus, se você está passando por uma situação que você vê que não tem jeito, entrega a Ele, porque Ele resolve por você. Ele fala que Ele é o dono das causas impossíveis. E quando Ele se levanta do trono, é para resolver as minhas e as tuas causas. Aquelas que você acha que pode resolver, Ele nem tenta. Sabe por quê? Porque Ele fala que resolve aquelas que você nem pode, nem é capaz. Mas aquelas que você acha que não é capaz de resolver, Ele resolve por você. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra neste dia. Receba esse testemunho. Porque hoje eu falei para o meu Deus que aonde eu ir eu vou contar o meu testemunho. Muitos perguntam, tu não tem vergonha não? De contar o que tu já passou? Que tu já roubou, que tu já prostituiu, que tu era traficante, que tu era usuária de crack. Eu falo não. Sabe por quê? Porque a vergonha não é para mim, é para Satanás que ele perdeu. E ele perdeu e ele é perdedor. Ele se levanta só para cair. E a vida que Deus tem promessa não morrerá enquanto ela não se cumprir. Não morrerás. E esse, meus irmãos, é o meu testemunho para vocês. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o canal Semeando Vida me deu para estar contando meu testemunho, para edificar muitas vidas. E você que tem seu filho, seu esposo perdido nas drogas, pode passar anos. Você pode até achar que Deus não vai resolver, mas Ele fala que no tempo dele é agradável e é perfeito. Não desista, porque Deus é fiel para cumprir tudo que tem nos prometido, para a honra e a glória do nome dele.